graças a Deus. Amém? Bom, a palavra do nosso Deus diz que quando Jesus ele ressuscita, ele encontra Pedro, seus discípulos, pescando. E a Bíblia então diz que Jesus, ele fala com Pedro. Jesus fala diretamente com Pedro. E ele diz: Pedro, tu me ama mais do que esses? Ali Jesus tinha preparado um lanche para eles. E eu acredito que Jesus naquele momento estava apontando para os peixes. Os peixes que Pedro, acredito eu, que tanto gostava de pescar. Acredito que Pedro era um pescador, não por necessidade, mas por paixão, como hoje tem pescadores por paixão. E a Bíblia fala que a resposta de Pedro foi: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus olha novamente para Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que esses, pela segunda vez. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sempre dizia: apacenta as minhas ovelhas. A terceira pergunta que o pastor Jesus fez para Pedro é: Pedro, tu me ama mais do que esses? A Bíblia fala que Pedro se entristeceu. E Pedro então disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu acredito que quando Jesus estava falando para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele não estava falando nenhuma outra coisa a não ser: então me ajude nesta obra, me ajude no meu propósito. Sabe, essa mensagem nessa noite é uma mensagem que nós ministramos no nosso curso de discípulos, no nosso ministério. E nos dias de hoje nós temos visto muitos pastores passarem aquilo que Jesus passou. Sabe, a Bíblia fala que Jesus tinha 12 discípulos, que andava com ele, que estava dia e noite com ele durante 3 anos. E a Bíblia então fala que um dos seus discípulos o trai, o troca por 30 moedas, ficaram 11. Porém, a Bíblia fala que nos momentos antes da crucificação de Cristo Jesus, ele chega para 3 dos seus discípulos, acredito eu que eram os mais próximos, e ele disse: a minha alma está profundamente angustiada. Venham orar comigo, me ajudem em oração, me ajudem nesse momento. E os 3 discípulos vão e Jesus se afasta um pouco. Quando Jesus volta, os discípulos estavam dormindo. O que significa isso? Significa um pastor que não tem de fato pessoas que o amem e que o ajudem. Sabe, a gente ou serve a Deus por 2 maneiras, ou por amor ou por medo. Há 2 formas de servir, de trabalhar, ou por amor ou por medo. E nós vemos ali um pastor, Jesus Cristo, que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, não tendo pessoas do seu lado que o amassem. Eu dei uma pesquisada no YouTube, porque eu gosto muito de ouvir pregações pelo YouTube, e eu digitava assim: pregação sobre amar o pastor. Não encontrei nenhuma. Provavelmente você pode encontrar, mas eu não encontrei. E eu comecei a pensar de quantos livros eu li. Mais de 1000 livros. Até hoje eu não vi um livro que o assunto todo fosse ensinamento sobre amar o pastor. A gente ensina sobre o filho honrar e amar o pai, e esposa amar o marido. Temos pregadores que são conhecidos em todo o Brasil que ensinam sobre o amor de marido para com esposa. Porém, até hoje eu não ouvi uma única pregação de um ensinamento do início ao final, não aquela pincelada no decorrer da mensagem, sobre amar o pastor. E infelizmente nós vimos tantas notícias de pastor se suicidando, e vemos também pastores vivendo como Jesus, que no momento de sua grande angústia, precisando de ajuda, os 3 estavam dormindo. Pouca ajuda teve. Pastores como Jesus. Quantos discípulos Jesus tinha ao lado dele na hora que estava pendurado na cruz? Só um. Só um discípulo. Sabe, e hoje eu não sou um pastor sentimentalista, não sou um pastor que estou aqui rasgando a minha alma e dizendo que estou precisando de amor, não é isso? Mas eu quero ensinar algo que é necessário para a igreja aprender. Eu fiz uma
pesquisa bem rápida e eu fiquei surpreso com a quantidade de pastores que desistem do ministério. Porque se tem um ser nessa terra que não é amado ou que é pouco amado, é o pastor. Dos 12 discípulos, um apenas estava com Jesus no horário que ele mais precisou. Na hora que ele mais necessitou. Alguém de vocês já teve uma ministração do início ao final sobre amar o pastor? Levanta a mão, por favor. Alguém já teve? 17 anos servindo ao Senhor. Até hoje eu não tive uma única ministração. E eu estou falando do início ao final. Porém, na Bíblia Sagrada nós vemos no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, escute isso. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavras, e em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundais nesta graça. Aqui nós vemos um grande pastor, Paulo, o apóstolo. Ele está falando que essa igreja tinha abundância de fé. E essa igreja tinha abundância de amor para com eles. Eu gostaria muito de olhar nos olhos de cada um de vocês, e de olhar nos olhos de cada discípulo, cada pastor desse ministério, e de cada membro desta igreja, e olhar no fundo dos seus olhos e perguntar: tu me amas? Eu poderia perguntar para minha esposa e ela diria: sim, meu amor, eu te amo. E o interessante, está aqui minha mãe, quem estava ao lado de Jesus era discípulo João. O discípulo que dizia que era o discípulo amado. Não foi Jesus quem disse que amava João, que ele era o discípulo mais amado. Foi João, porque da mesma forma com que você ama, você vai ser também amado. João, ele entendeu que o amor do Senhor para com ele era um amor muito grande, porque ele amava o Senhor, ao ponto de não temer a morte como os demais 10 temeram. De não o abandonar na hora que mais precisava. Então quando Jesus disse para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele disse: eu amo. Jesus estava falando: então me ajude nesta obra. É muito normal, muito comum hoje uma pessoa estar ao lado do pastor e amanhã não está mais. Eu fiquei muito impressionado, e espero que ela esteja assistindo, é membro da nossa igreja. A nossa irmã Maria, estivemos na casa dela num culto de ação de graças, celebrando a vitória que ela teve de um crescimento financeiro que Deus tem dado. E lá estava presente eu, o pastor atual dela, o primeiro pastor dela e uma irmã que a ajudou. E essa mulher olhava e falava assim: pastor Danilo, você é o meu pastor. Mas eu amo esse pastor que me ajudou, porque quando eu estava necessitado, ele trazia cesta básica na minha casa. E eu olhando para ela, eu falei: são poucos que têm essa qualidade. Porque é muito comum uma pessoa estar hoje lá na igreja, recebendo a palavra, recebendo imposição de mãos do pastor, e amanhã sai falando mal. Eu quero lhe perguntar, e quero que você examine o teu coração, porque é muito comum você ver um pastor, até porque o combustível para que alguém sirva ao Senhor Jesus é o amor. O combustível, o que dá força para um pastor servir ao Senhor no ministério é o amor. É muito comum você encontrar pastores que dão a vida pelas suas ovelhas. Não tem hora de lazer, não tem hora de descanso, pode ligar a qualquer hora que ele está ali. Deixa de dar atenção para a sua casa, para a sua família, para dar atenção para os demais. Ama e se entrega. Porém, tem sido pouco amado. Paulo está falando que esta igreja tinha um abundante amor para com ele. Eu quero ler mais um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 18. Uma característica de quem ama. Escute isso. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu Senhor será honrado. O que atenta, o que
esse vai ser honrado. Aqui tem uma lei espiritual. Aquele que atenta para o seu Senhor, aquele que atenta para a sua autoridade espiritual, que cuida, que o ajuda, será honrado por Deus. No momento que Moisés mais precisou, tinha dois homens que de fato o amavam: Josué e Ur. Você vê que Josué estava do lado de Moisés do início ao final, e como Deus o honrou. Quero lhe perguntar, tu me amas? Quero lhe perguntar, você ama o seu pastor? Amar significa desejar o bem. Sabe, eu tive 5 pastores. Posso não ter servido a eles da forma que eles esperavam que eu servisse, mas Deus sabe que eu amei a todos eles. E Deus sabe que o desejo do meu coração era, todos os dias, que a bênção do Senhor transbordasse sobre a vida deles, para que escorresse sobre a minha vida. Aleluia, estão com o coração aberto? Uma característica daquele que ama é cuidar. Aquele que ama, ele cuida. Certa vez, ao ser indagado sobre a sua eficiência do seu ministério, Charles Spurgeon respondeu ao seu interlocutor, dizendo, quando Charles Spurgeon foi questionado sobre qual era o segredo do sucesso do seu ministério, qual era o segredo do sucesso, de como ele era usado por Deus, a resposta dele foi: o meu povo, a minha igreja, ora por mim. O meu povo, a minha igreja, ora por mim. Não quero pregar apenas para os membros da nossa igreja, mas quero pregar para todo o povo que está nos ouvindo. Você ora pelo seu pastor, você o ama. Amar significa desejar o bem. Tem desejado o bem? Aleluias. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz assim: como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Está falando de um cuidado que um pastor tem pelo seu rebanho. Um pastor que cuida, que apacenta, que ama, que alimenta. Porém, essa ministração nessa noite nada mais é do que trazer de fato o momento de autoanálise. Se você de fato tem amado. Sabe, quando a gente ama, a gente deseja estar perto. Quando a gente ama, a gente tem o prazer de estar perto. Uma falha que eu nunca quis ter cometido contra os meus pastores, e nós somos muito tentados em fazer isso, que demonstra a nossa falta de amor, é falar mal do nosso pastor. Como podemos falar mal daquele que nos ama? Nós precisamos entender que o que Jesus passou, nenhum pastor precisa passar. Porque na morte de Jesus, ainda não existia a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é essa estrutura,
não é esse salão. A igreja é esse corpo unido, é essa aproximação. A igreja é essa união. A gente poderia se reunir em uma praça para adorar ao Senhor e seríamos igreja. Em um colégio seríamos igreja. Na esquina e seríamos igreja. No meio do mato e seríamos igreja. Jesus passou por tudo aquilo e nenhum pastor hoje precisa passar, porque naquele tempo não tinha igreja. Naquele tempo estava dando início à igreja. Hoje tem a igreja. Um povo separado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Um povo que é cheio do Espírito Santo e foi transformado por Deus. E um dos ensinamentos que temos no nosso curso de discípulos, e que hoje está estendendo para todos, é: ame o seu pastor. Temos uma discípula e ela é criança, e ela por várias vezes já disse: pastor, eu te amo. A gente sabe que quando já chega em uma certa idade, fica um pouco mais difícil de chegar e falar: pastor, eu te amo. Mas a gente pode demonstrar através de atitude. Porque o amor é demonstrado através de atitude. A gente pode demonstrar através de palavras. A gente pode demonstrar através de honra. A gente pode demonstrar através da nossa atitude de estar com Ele. E a minha oração é para que nessa noite, sabe, Deus venha acender uma chama de amor no teu coração pela sua autoridade. E que o amor não seja um amor tão raso como o de Pedro, que na primeira pressão o abandonou. Mas que venha a ser um amor sincero, até porque, sabe, não existe posição mais honrada nessa terra do que a de um pastor. A Bíblia Sagrada fala que o pastor, ele é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Sabe o que significa dispenseiro? Responsável em trazer alimento espiritual para todo o povo de Deus. É a posição de um pastor, um cooperador do Senhor. Um homem que não foi chamado para ganhar o dinheiro, mas foi chamado para ganhar algo mais precioso do que o dinheiro, que é a alma. Um homem que não foi levantado por Deus para adquirir riquezas, mas foi levantado por Deus para cuidar da maior riqueza dessa terra, que são as almas. Que Deus lhe deu temor, como a da rainha da Inglaterra que dizia: eu temo mais a um homem de Deus do que a um exército com as piores armas. Aleluias. E se não tinha uma pregação sobre amar o pastor no YouTube, a partir de hoje vai ter. Não estou aqui falando, gente, como estou carente, até porque no ministério que eu fui forjado, a gente foi forjado na pancada. A gente foi forjado igual o Bob, pede para sair. Mas eu já ouvi de homens do meu lado que falaram assim: a gente não recebe uma ligação perguntando como que nós estamos. Aliás, já estamos aqui há 1 ano, até hoje não recebi uma ligação. Pastor Danilo, como é que você está? Porque era algo natural, mas eu creio que Deus está trazendo transformação. Sabe, eu creio que Deus vai mudar no nome de Jesus, vai mudar isso. Sabe, eu creio que Deus até pode lhe mudar de local, mas o sentimento no teu coração nunca irá mudar. Eu creio que daqui 20 anos eu vou estar lembrando do meu primeiro pastor, que esses dias, graças a Deus, tive a oportunidade de encontrá-lo. Graças a Deus, tentei de alguma forma me aproximar dos meus demais pastores com amor no meu coração. Por mais que eu não os servi da maneira que eles quisessem, que eles esperavam que eu tivesse servido, mas o amor é sincero no meu coração. E o desejo no meu coração é que eles sejam tremendamente usados por Deus. Aleluias. Glória a Deus. Quero ler mais um versículo. Nenhum pastor vai terminar como Jesus terminou. Mas eu creio que após essa mensagem,
todos os pastores, quando chamar os seus discípulos, ei, minha alma está angustiada, orem comigo, eles não irão dormir. Aleluias. Quando estiver sendo crucificado, perseguido pela mídia, acusado, talvez até de forma injusta. Eu não estou falando para você defender o erro de alguém, estou falando para você estar ao lado daquele homem de Deus que talvez injustamente foi acusado. E eu posso falar um pouco sobre a acusação porque já enfrentei. Aleluias. Deixa eu ler algo que eu escrevi. Para o ministério de CEPAL, Marcos Quaresma, na vida de um pastor, há 3 fatores que influenciam mais fortemente seu comportamento: sua fé e amor para com Deus, e pela palavra de Deus e pelas almas, seus amigos e parentes e sua comunidade. Os valores de sua fé e amor o estimulam a ser humilde e simples. Seus amigos e parentes esperam que ele seja um sucesso profissional. E sua comunidade espera que ele trabalhe duro para ele crescer e todos se sentirem orgulhosos de fazer parte daquela grande e famosa igreja. O problema é que, em geral, essas 3 influências não conseguem se equilibrar, o que gera tensão e estresse no pastor. Quando esta situação chega ao limite, ele perde a esperança e o sentido de viver e prega seu último sermão. Nesse texto eu procurei demonstrar a pressão que muitos pastores muitas vezes recebem pela comunidade, por amigos, para que seja grande, para que cresça, para que tenha sucesso. Uma cobrança muitas vezes que o faz deixar de servir a Deus por amor, de servir a Deus por amor a Deus, amor à sua palavra e amor pelas almas. Agora, debaixo de uma opressão, o problema é quando ele não alcança o seu objetivo e desiste do seu chamado, e desiste do seu ministério. Sabe, todo pastor precisa ter o único objetivo no seu coração: servir ao Senhor com amor e por amor, pastorear com amor e por amor. E a amada igreja deve amá-lo, deve honrá-lo e orar por ele. Aleluias. Glória a Deus. Feche teus olhos. Meu Senhor Jesus, eu creio que hoje, através dessa mensagem, no coração de muitos, o Senhor dá início a uma chama de um fogo de amor. Eu creio, Pai, que eu sou limitado em minhas palavras, porém eu creio que o Teu Espírito Santo fala. E eu creio, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que aonde essa mensagem chegar, corações serão transformados. E eu creio que no mundo, pastores que hoje só tem o João do seu lado e sua mãe, como Cristo estava na cruz, se levantarão discípulos fiéis que o amem, que estarão ao seu lado, lutando e servindo ao Senhor. Pai, eu quero abençoar todo o Teu povo e declarar que seja liberada uma unção de cura, de libertação e de bênção agora. Que aqueles que estão precisando de um socorro e um milagre sejam abençoados. Que aqueles que me ouviram